Este é Carlos Roberto. Carlos Roberto tem 58 anos quando conhece Jamile. 59, na verdade. Ele conhece Jamile, que tem apenas 28. Mas ele usa de toda a experiência possível para conquistar a moça linda. Ele tem um desejo absurdo de sapequear. É isso. Ele vê a moça novinha, ele fica quase subindo na parede, parece lagartixa. E aí, naquela coisa, ele vai e conta cada história triste que devia até contratá-la para escrever novela. Porque é uma história comprida. Numa mesma história, uma vez ele matou a mãe 3 vezes, de jeito diferente, para entender o tamanho da história, para comover Jamile. E não é que ele consegue? Vão lá e sapecam, uma beleza, começam a namorar, e ele diz, vamos casar? E ela diz, tem certeza? Ele diz, tem. E ela disse, tá bom. E como quem casa quer casa, logo eles vão morar com os sogros. Ela vai morar na casa dos pais de Carlos Roberto. Logo ela tem um filho. O menino agora tem 5 anos de idade. E aí, ele começa, de repente, do nada, plum, ele começa assim, Jamile, por que, olha a frase, por que você está me traindo? Não é, você está me traindo, ou você está me traindo, não. É por que você está me traindo. Ela olha para a cara dele, diz, tá maluco? Tá botando coisa na cabeça? Ele disse, não, você que tá querendo botar um chifre. Ela disse, que isso? Isso não é jeito de falar. E assim começou a primeira discussão. Mas essa história da traição vai continuando. E chega um momento, né, que ela já está pela hora da prorrogação. Resumo, ele chega no emprego, ele é administrador de empresas. Quando ele chega no emprego naquele dia, preocupado com a ideia de que está sendo traída, porque ela também trabalha, ele chega no trabalho, administrador de empresa, aquela beleza, o chefe chama e diz, você está demitido. Aí ele disse, hã? Você está demitido, não dá, a empresa precisa cortar, não sei o quê. Essa conversa fiada de sempre. Aí, resumo, quando eu penso nisso, pensar que 13.300.000 brasileiros nos últimos tempos escutaram essa frase, o meu coração, vou te contar, sai pela boca. E eu vejo esses políticos mentindo, tudo ladrão, cada porta que abre é mais ladroeira, mas vamos lá. Aí, o que acontece? Ele vai voltar para casa e diz para a mulher, olha, perdi o emprego, mas você vai ter que pedir demissão do seu. Ela disse, como pedir demissão do meu? Ela trabalha num restaurante. Ela disse, vai. Não, porque você fica às vezes até tarde, você está me traindo. É melhor ficar em casa. Mas quem é que vai sustentar isso aqui? Ah, meus pais têm algum dinheiro. Ela olha assim, não dá. Eu vou continuar no meu trabalho. Naquele dia, ela chega cansada em casa. Cansada, e ele a está esperando com a frase que ele devia ter escrito na parede, que era mais fácil. Você está me traindo. Aí a briga começa na sala, ela corre para o quarto, ele vai atrás e a briga continua. Continua. Aí a história vai terminar, a primeira fase, ali naquela discussão ela morta.
Ele liga para a irmã, conta o que fez, os pais não estão ali e tal, não viram nada do que estava acontecendo, só ouviram o barulho e tal, não sei o que ocorre. De repente ele, não sei o que, ele desaparece. Ele entra na casa de uma amiga, já em outro bairro aqui de São Paulo, ele entra e diz assim, eu preciso me esconder. A amiga diz, mas por quê? Ele diz, porque eu estou devendo pensão e a polícia está atrás de mim por causa de pensão. Põe a foto primeiro. Repara ele aí, correto? Essa é uma foto dele, né, no momento do casamento. Corta para mim. Eu vou mostrar ele agora, na hora em que foi preso. Põe para mim ele preso. Repara. Ele deu uma cortada no cabelo, olha lá, para disfarçar, para tentar ser outra pessoa. A questão é que a polícia o localizou. Põe no Cidade. Um crime brutal. Um pai de família responsável por um assassinato. Carlos Roberto, de 59 anos, é o único suspeito de ter assassinado a esposa, a Jamile, de 28 anos, enquanto ela dormia. Um filho de apenas 5 anos que chama pela mãe, mas Jamile está morta. O pai, Carlos Roberto, foragido. Em função da repercussão do resultado, né, e da fuga dele, nós já estamos providenciando a prisão temporária dele por 30 dias, mesmo que ele se apresente, ele vai estar com mandado de prisão temporária, que posteriormente podemos transformar ou representar pela transformação em preventiva. Carlos Roberto e Jamile. Um relacionamento que sempre foi muito bom. Os dois, apesar da grande diferença de idade, sempre tiveram um bom convívio. Tanto que deste casamento, que durou cerca de 10 anos, eles tiveram um filho, hoje com 5 anos de idade. E foi aqui, no condomínio fechado, em um bairro de classe nobre, classe alta de Campinas, que tudo aconteceu. Bem aqui, dentro da casa dos pais do Carlos Roberto. Ele vivia com a esposa, o filho e os pais dele. Naquele dia, o Carlos Roberto estava em casa com o filho e também com os pais. Esperava a Jamile chegar. Ela sempre fazia esta rota. Vinha por esta rua até a entrada do condomínio, que fica bem ali na frente. Naquele dia, ela demorou um pouco mais a chegar. O Carlos Roberto chegou a ligar para ela, mas ela não atendeu. Isso porque estava justamente no trajeto. Foi então que, quando ela chegou, entrou pelo condomínio, foi até a casa, cumprimentou o filho, o esposo, o sogro e a sogra. Só que naquele dia, algo já não estava muito bem. Isso porque, quando ela entrou, o Carlos Roberto já estava falando com ela em um tom mais alterado, pedindo que ela deixasse o emprego onde ela trabalhava. Ela não aceitou. Sabia dos ciúmes do marido. Isso porque ele falava que naquele local onde ela trabalhava e ganhava a vida, havia muitos homens trabalhando com ela e ele não gostava disso. Foi então que, para evitar a confusão, ela resolveu parar, sair da casa novamente depois de alguns minutos e ir, neste mesmo sentido, para uma lanchonete. Foi sozinha. Cerca de 1 hora depois, ela retornou. Neste tempo, ele continuou tentando ligar para o celular dela, querendo saber onde ela estava, mas não conseguiu. Quando ela voltou, foi a hora que tudo aconteceu. Quando ela chegou na sala, viu que o filho já não estava. Como já era tarde, mais de 10 horas da noite, a criança já estava dormindo no quarto onde os 3 ficavam. Foi aí que ela se despediu do sogro e da sogra e aquela briga continuou, ali na frente mesmo de todos, na sala, entre ela e o Carlos. Foi aí que eles resolveram subir. Entraram no quarto que o filho do casal estava, fecharam a porta e ligaram a televisão em um volume bem alto. Como os 2 idosos estavam embaixo também assistindo televisão, não escutaram nada. Depois de um tempo,
o pai do Carlos recebeu uma ligação. Nesta ligação, a outra filha dele, a irmã do Carlos, disse para ele ir para o segundo andar do condomínio, lá na casa onde eles viviam, que algo teria acontecido. Ele disse, pegou o telefone e ligou para a irmã dele e disse que havia acabado de tirar a vida da Jamília. Neste momento, o idoso subiu desesperado, abriu a porta e viu que a mulher estava em cima da cama, já sem vida, com várias marcas de facada pelo corpo. E o mais impressionante dessa história, ao lado da cama dela, em uma cama de solteiro que ficava bem ao lado, estava deitado o filho do casal, em um sono profundo. Não viu a mãe ser morta pelo próprio pai. O Carlos, depois dessa ligação, sem que os pais dele vissem, deixou a casa, desceu, foi até a garagem, pegou o carro do pai dele, um modelo antigo, e fugiu. A polícia e o socorro médico foram chamados, mas era tarde demais. Jamília já estava morta. O filho dela foi retirado do local e não viu o estado em que a mãe ficou. As buscas por Carlos Roberto começaram logo em seguida, assim como as manifestações de tristeza feitas por amigos da vítima através das redes sociais. Os ciúmes e o descontrole de um homem que acreditava que estava sendo traído. Quase 30 anos de diferença entre os dois. Jamília amava Carlos Roberto. Postava constantemente fotos com o marido em páginas de relacionamento. Perdeu a vida pelas mãos do homem com quem resolveu viver. A polícia já começou a levantar alguns dados, ouvir testemunhas, pessoas que conheciam o casal e principalmente entender a cena do crime. Aqui, neste condomínio, segundo o delegado responsável, estão todas as respostas para a investigação, entender como tudo aconteceu. Logo depois que o pai do Carlos Roberto descobriu o corpo da Jamília, ele chamou a polícia. A polícia veio até aqui, até uma das casas no andar de cima, e o corpo dela estava em cima da cama. 6 marcas de facada no corpo, espalhadas principalmente nesta região. Só que uma das marcas chamou a atenção dos peritos e contradiz uma informação que está circulando nas redes sociais. Essa informação dá conta de que o Carlos ele teria feito a esposa e o filho ingerir algum medicamento para ficarem desacordados e assim poder efetuar o crime. Só que na mão direita da Jamília estava uma marca de facada, segundo o delegado, uma marca de defesa, o que dá a entender de uma forma inicial que ela teria estado consciente na hora que tudo aconteceu. E outro detalhe, as imagens daquela câmera de segurança que fica bem na entrada do condomínio, a polícia quer saber com qual roupa ele também estava, se saiu sozinho, se teve a ajuda de alguém depois da fuga. Isso porque ele teve tempo suficiente para ligar para a irmã e confessar o que tinha feito. Essas imagens são importantes, primeiro para determinar o horário exato da saída dele e depois até qual foi o rumo que ele tomou. E principalmente ouvir também funcionários e moradores do condomínio, para assim, com estes depoimentos, apontar como o Carlos estava, se estava transtornado e se principalmente se ele estava com marcas pelo corpo, sujeira nas mãos por conta do ataque e também se teve tempo depois do ataque de trocar a roupa para não chamar a atenção de quem passava por aqui. Isto, se aconteceu, segundo a polícia, seria um indício claro de crime premeditado. Jamília, uma mulher bonita, conheceu Carlos Roberto assim que completou 18 anos. Ela vivia em Londrina, no Paraná, em busca de mais oportunidades e, para viver a paixão, aceitou a proposta de Carlos Roberto, morar na capital paulista.
por muitos anos. A união foi cercada de carinho e cumplicidade. Mas depois do nascimento do filho, tudo começou a mudar. A Jamile, ela trabalhava como atendente neste restaurante que fica a cerca de 20 quilômetros da casa onde ela morava com o Carlos Roberto. E justamente por conta deste trabalho dela, que muitas das brigas entre o casal aconteciam. O Carlos, ele não aceitava que a mulher trabalhasse aqui. Mas tudo ficou ainda pior, porque depois de alguns anos, ele não conseguiu mais arrumar emprego. Já estava com 59 anos de idade. A função que ele exercia passou a não ter mais na empresa onde ele trabalhava, na área de administração. Foi então que, quando ele perdeu o emprego, não conseguiu uma nova função, também não teve condições de manter a casa onde morava, com a Jamile, com os pais e com o filho que estava pequeno. Foi então que a mulher, com este emprego, passou a sustentar a casa. O Carlos, ele não aceitava isso, e os ciúmes dele, a partir deste momento, começou a ficar cada vez pior. Ele exigia diversas vezes que ela deixasse este trabalho, que ela saísse daqui. E tudo também ficou ainda pior, porque por ser um restaurante e muitas das vezes ficar aberto até tarde da noite, ela tinha que ficar aqui como uma funcionária aplicada que era. E ele acreditava que por conta do ambiente de trabalho, por ter vários homens trabalhando com a Jamile aqui, que ela estava tendo um envolvimento amoroso fora do casamento. Isso deixou cada vez mais o Carlos enciumado e descontrolado. E a consequência disso era a briga, as brigas que cada vez passaram a acontecer com maior frequência. O trabalho era o sonho da Jamile, mas acabou se transformando no motivo para que o Carlos tirasse a vida da mulher com quem ficou tanto tempo casado. Em depoimento, amigos do casal contaram que, cansada da vigilância e dos ciúmes de Carlos Roberto, Jamile queria se separar. Tinha, por várias vezes, tentado deixar a casa onde vivia e o companheiro, mas ele sempre conseguia ganhar tempo e fazer com que Jamile mudasse de ideia. Mas daquela vez ela estava determinada, queria reconstruir a vida com um filho em outro lugar, mas foi impedida da pior forma. Carlos Roberto é considerado foragido. O delegado já pediu à justiça a prisão temporária dele por 30 dias. Mesmo que ele se entregue, vai ficar preso. Um caso que chocou a todos. Carlos Roberto não tinha passagens pela polícia. Jamile nunca registrou boletim de ocorrência contra o marido por conta dos ciúmes e das brigas. Carlos Roberto estava desempregado e, por isso, segundo a polícia, tem pouco dinheiro para fugir. Segundo os investigadores, a prisão do assassino é uma questão de tempo. Outro fato irreversível é o futuro do filho do casal, um garotinho de apenas 5 anos, que a partir de agora vai precisar encarar as fotos de família com saudades da mãe e do pai, o assassino. Carlos Roberto Pacione, de 59 anos, confessou ter matado a esposa Jamile Nayara Araújo. Ele conta que a intenção seria se entregar à polícia, mas não foi isso que aconteceu. O BAEP da Polícia Militar fazia um patrulhamento pelo Jardim Itatinga, em Campinas, quando abordou 2 homens. Um deles sabia onde Carlos se escondia. As equipes do BAEP localizaram o suspeito na casa de uma amiga no bairro Pirituba, em São Paulo. Carlos já havia mudado o visual com o cabelo raspado e apresentou um RG falso, que teria comprado no centro de Campinas por R$350. O assassino se identificaria a partir de então como Carlos Alberto Pacheco, um nome semelhante ao verdadeiro. No documento falso, ele teria 56 anos. Depois de preso, o marido assassino tenta justificar o crime culpando a vítima. Ela me traiu. A prisão de Carlos foi uma surpresa para a amiga que o abrigava em São Paulo.
ela ainda não sabia do homicídio. Possivelmente ele deve ter comentado alguma coisa que estava com um problema de pensão alimentícia, onde essa pessoa de boa fé acabando dando guarita para ele. Carlos disse aos policiais do BAEP que o motivo do crime seria uma traição, mas nada teria sido premeditado. Já há algum tempo, Jamile, na versão de Carlos, manteria um relacionamento extraconjugal com um colega de trabalho. Durante uma discussão, a esposa teria dito para Carlos que tinha nojo do marido. Ele, num ato agressivo, teria pego uma faca e, sem pensar, teria assassinado a mulher. A partir disso, Carlos fugiu da cena do crime, mas em momento nenhum teria dito estar arrependido. Carlos afirma não ter dopado a esposa e o filho de 5 anos, que dormia na hora do crime. A Polícia Civil ainda aguarda o laudo técnico para saber se isso é verdade ou não, pois esse detalhe pode indicar uma possível premeditação para o assassinato.